O governo democrático e poderoso do mundo olhou para o Brasil e falou: opa, só querem saber de ditadores? Então vamos taxá-los. É um dos maiores ataques à história da soberania nacional. Nós temos Lula e o STF, na figura de Alexandre de Moraes, como os grandes responsáveis por essa taxação. É uma vergonha deputados que são pagos por valores de impostos dos brasileiros vir aqui defender os Estados Unidos. A gente está criando uma oportunidade aqui, infelizmente, do governo brasileiro comprar mais caro um medicamento que pode salvar vidas. Eu quero saber quem tem interesse para, em vez de produzir remédio no Brasil, comprar medicamento da China. Em uma semana com votações de muitas propostas no plenário da Câmara, os deputados aprovaram um projeto que torna crime o agressor se aproximar da mulher vítima de agressão, mesmo com o consentimento dela. A Lei Maria da Penha já prevê pena de 2 a 5 anos de prisão e multa para o agressor que descumprir medida protetiva. A proposta gerou muitas divergências em plenário. O que esse Congresso está fazendo hoje, o que a Câmara está votando hoje, é uma aberração jurídica. Estão votando para criminalizar uma conduta atípica, para criminalizar a conduta do homem que vai no aniversário do filho a convite da esposa e que não pratica nenhum delito. A mera presença desse homem no local está sendo criminalizado por essas falsas defensoras das mulheres. Se elas verdadeiramente estivessem defendendo as mulheres, compreenderiam que não existe violação de bem jurídico, que o que está se fazendo aqui é meramente uma tentativa de colocar a mulher como incapaz de decidir. A medida protetiva, ela tem que ser preservada quaisquer que sejam as circunstâncias, porque muitas vezes a violência que se expressa na violência psicológica, na violência moral, ela faz com que a mulher tenha ou venha a concordar com a aproximação do agressor. Então aqui se diz que independente da vontade ou dependente do consentimento da mulher, considerando que ela está numa situação de fragilidade, numa situação de violência e risco reconhecido, o agressor não pode se aproximar dela se ela estiver em medida de proteção. Nós estamos fazendo com esse projeto, nivelando a todas as mulheres por baixo, como se todas as mulheres fossem submissas e não pudessem expressar a sua voz, a sua vontade. Nós estamos tirando aqui o direito da justiça julgar. Nós estamos simplesmente colocando todos os homens como um agressor, por defesa de uma narrativa, de um discurso fácil, de quem quer, de toda forma, separar nós e eles. Nós estamos fazendo uma injustiça às mulheres que são capazes de definir a sua própria vida. Sabemos que existe sim agressão, existe sim, mas não é na maioria dos casos. Presidente, a Federação Pessoal Rede vota não. É urgente garantir que as medidas protetivas cheguem às mulheres brasileiras. Nós, no Rio Grande do Sul, estamos vivendo, infelizmente, um aumento, inúmeros casos de feminicídio. Aliás, um aumento dos feminicídios no Brasil. No Rio Grande do Sul, nesse final de semana, nós tivemos 2 vítimas, uma na cidade de Canoas, infelizmente, assassinada a marteladas, outra na cidade de Santa Maria. Na Páscoa foram 10 feminicídios, mulheres assassinadas por serem mulheres, por companheiros e ex-companheiros. E muitas sem medidas protetivas, é verdade, mas mesmo quando as mulheres não estão sob tutela do Estado, é responsabilidade do Estado não ter garantido os mecanismos que vejam ou que garantam segurança a essa mulher, com busca preventiva e com a garantia de que a denúncia significará proteção para que as mulheres não sejam assassinadas. O feminicídio precisa ser evitado, garantindo que a vida das mulheres sejam respeitadas. Pessoal, Rede não. Esse projeto está presumindo que a mulher não tem capacidade para decidir se ela quer ou não
ter acesso novamente ao seu marido. Se quer permitir que ele possa estar perto da sua família, dos seus filhos. Nós estamos criando aqui uma armadilha para os homens, porque muitas vezes a mulher pode querer falar com o seu marido para que ele possa novamente estar com ele, e ele vai e será preso por estar desrespeitando essa legislação burra que nós estamos criando aqui. As mulheres, mesmo quando elas conseguem medida protetiva e estão convictas de que têm que estar distantes dos seus agressores, muitas vezes são coagidas a uma posição diferente, a abrir uma exceção, a não ponderar os riscos que é ter a presença desse agressor dela, que muitas vezes também é o agressor dos seus filhos, porque a violência doméstica, infelizmente, atinge a família inteira. Esse substitutivo não foi feito com a bancada feminina, foi feito com a bancada feminista, porque nós estamos defendendo as mulheres, e inclusive uma mulher que possa pedir socorro ao seu ex-companheiro para cuidar de um filho que está doente, que precisa ir com urgência ao hospital. E se essa mulher chamar o companheiro para fazer isso e ele for acudir a criança, ele cometerá crime e poderá ser preso. Ou seja, não faz sentido. Os milhares de mulheres todos os dias que são agredidas. E a pior situação de todas é quando a mulher fica refém por uma questão financeira, pela pressão da questão familiar. E os dados mostram o assassinato de mulheres por agressores, bandidos, pessoas que não têm escrúpulo ou que estão dentro dessa lógica cultural agressiva contra as mulheres. Quando tem uma determinação judicial, é porque já teve o caso de agressão anterior. Essa mulher já foi submetida a uma situação de constrangimento ou de agressão. Portanto, essa lei reforça. O plenário aprovou também projeto que tem como objetivo fortalecer a indústria nacional de saúde, que produz vacinas, hemoderivados e soros, por exemplo. A proposta prevê vantagem em licitações para empresas estratégicas credenciadas e parcerias com instituições públicas para o desenvolvimento de tecnologias no setor. Estamos tratando de dizer que o governo pode pagar mais caro por medicamentos se decidir que aquela ou essa empresa é estratégica ou tem algum motivo especial, que, repito, vai ser definido pelo próprio governo, que motivo seria esse, e assim gerando ainda mais gastos para o erário. A gente está criando uma oportunidade aqui, infelizmente, do governo brasileiro comprar mais caro um medicamento que pode salvar vidas. A gente está falando aqui de doenças raras, de medicamentos que podem custar até $100 mil. E que por essa regra que vocês estão criando aqui, ele pode sair por $120 mil. É esse absurdo que a gente está... A prioridade deve ser salvar vidas. Em primeiro lugar, deixar muito claro, isso não é projeto de governo. Isso não é projeto encaminhado pelo governo federal. Isso é um projeto de lei que nasceu diante da experiência vivida pela comissão externa da Câmara dos Deputados, na pandemia da Covid-19. Não tem desconto nenhum aqui, nem reserva de mercado nenhum. Não tem geração de despesa ao erário. Não tem de forma nenhuma privilégio a qualquer que seja a empresa ou a qualquer que seja o setor. Isso aqui é o fortalecimento da indústria nacional. Isso aqui é a garantia, diante do momento que o povo brasileiro vem a necessitar, diante do que está escrito nessa lei, nesse projeto de lei, de um plano estratégico de saúde. Não pode ter uma outra epidemia, uma outra pandemia, e ficar dependendo de comprar respirador da China, da Índia. Aqui é defender se vai fazer emprego no Brasil ou se vai fazer emprego na Índia, na China. Nós já temos esse exemplo com medicamento genérico.
Por que nós hoje temos um medicamento mais barato? Porque o medicamento genérico é produzido no Brasil. Nós temos uma política pública que deu certo. Por que a gente quer brigar contra uma política pública? A quem interessa? A quem interessa não produzir no Brasil? Essa é a minha pergunta. Eu quero saber quem tem interesse para, em vez de produzir remédio no Brasil, comprar medicamento da China, da Índia. A quem interessa produzir na França? O projeto de hoje vai além, porque ele quer cobrar 10-20% dos produtos que são produzidos no Brasil. Faz todo mundo, inclusive o pobre, pagar mais. Sendo que o que faz o preço baixar é a concorrência. E é incrível porque agora esse destaque fala de licitação exclusiva. Os escolhidos do governo vão poder disputar entre o grupinho quem vai vender. E aí diz que defende as pessoas pobres e não os grandes empresários, mas exatamente os grandes empresários, os capitalistas malvadões que serão os protegidos, que são unicamente que vão poder vender e mais caro. Absurdo. 90% dos insumos farmacêuticos são importados. Sabe por quê? Porque na década de 90, o Brasil tinha uma indústria de farmoquímica e esse raciocínio tacanho, antinacionalista, destruiu a farmoquímica de tal monta que hoje o Brasil tem que importar qualquer princípio ativo, tem que importar da Índia, tem que importar da China, quando já poderíamos ter, essa altura do campeonato, estabelecida aqui a produção de insumos farmacêuticos químicos, que já tínhamos base instalada aqui em várias áreas. Mas o raciocínio foi, não importa termo produção nacional, não importa termos geração de emprego e renda aqui, não importa de termo a tecnologia, temos que comprar mais barato. Nós temos que olhar o projeto em si. E o projeto tem razão de ser, até porque é formas de financiamento para a indústria nacional para produzir mais e melhor medicamento, para que possa entregar medicamentos com menor custo para o SUS, para o cidadão, para a cidadã, para o povo brasileiro. Essa é a visão, esse é o olhar, essa é a percepção. Na verdade, quando a extrema-direita vota contra esse projeto, o que a gente está tendo, na verdade, é aquela velha história do síndrome de vira-lata. Eles acham que nada pode ser produzido no Brasil. Tem que ser produzido na Europa, nos Estados Unidos. São uma turma de beijamão da bandeira norte-americana e dos países chamados desenvolvidos. É o entendimento de que nós, brasileiros e brasileiras, não temos tecnologia. É muito bom a gente lembrar das cientistas e dos cientistas brasileiros que produzem muito conhecimento e que, na verdade, são ponta de lança da tecnologia farmacêutica no mundo. O texto será enviado ao Senado. O plenário aprovou ainda projeto que cria 160 cargos comissionados para o Supremo Tribunal Federal. A proposta não gera impacto fiscal e a justificativa é que recursos seriam realocados dentro do orçamento já disponível. 160 comissionados e mais 40, 200 para atender 11 ministros. O que eles vão fazer a mais? Onde que está escrito no projeto que precisa disso? Quanto que é o gasto que o trabalhador vai ter que pagar para sustentar o judiciário mais caro do mundo? 1,5 do PIB. Fico surpreso, senhor presidente, porque aqueles que falam em aumentar despesas lá no STF, são cargos comissionados para funcionários e cargos de concursos públicos, são os mesmos que há dias atrás votaram para aumentar o número de deputados. Quer dizer, aqui pode, Aumentar o número de deputados. no outro que é independente não pode. Eu não entendo exatamente qual é a lógica, mas como são poderes separados, senhor presidente, nós entendemos que há orçamento, que há condições de fazer e que vão fazer. Se queriam não aumentar as despesas, deveriam ter votado aqui, até para dar o exemplo, contra o aumento do número de deputados, coisa que não fizeram. Então, me parece que fica meio contraditório, mas sem pé nem cabeça. O Supremo hoje é inchado, é caríssimo. Se ele fizesse suas funções constitucionais, em vez de julgar pessoas sem furo privilegiados, milhares delas, em vez de querer legislar a função do Congresso Nacional, em vez de ficar perseguindo pessoas, não precisaria de centenas de cargos de confiança novos,
custando milhões aos brasileiros por uma corte constitucional muito impopular e que não faz um bom trabalho. A nossa postura é de defesa do STF, inclusive entendendo que não é cabível você votar matéria tão delicada de criação de 160 cargos comissionados sem passar pela Comissão de Finanças e Tributação, sem passar pela CCJ, sem passar pela Comissão de Administração e Serviço Público. Portanto, essa matéria exigia muito mais debate, detalhamento e aprofundamento. Nossa posição é de liberar a bancada, porque não conseguimos chegar a uma única, mas nós vamos liberar e alguns de nós aqui, os presentes, votarão pelo adiamento da discussão. Primeiro, porque mostra um Congresso irresponsável. Irresponsável que coloca em pauta como se fosse uma prioridade aumentar cargo no Supremo Tribunal Federal. Segundo ponto, mostra uma subserviência, porque a pergunta é, num país tão carente, tão cheio de coisas que precisam ser resolvidas, a prioridade é ficar votando projetos aqui para manter benesses de uma elite do funcionalismo público absurda, aliás, mundial, como foi bem dito pelos colegas aqui. 1,3% do PIB é o judiciário mais caro do mundo. A proposta será analisada agora pelo Senado. O anúncio de aumento de 50% nas tarifas de exportações brasileiras pelo presidente americano Donald Trump dominou os debates em plenário. Hoje chegamos no dia histórico, dia de que um governo democrático e poderoso do mundo olhou para o Brasil e falou: opa, só querem saber de ditadores? Então vamos taxá-los. Vocês acham que a gente tem alguma alegria nisso? Agora eu quero dizer uma realidade da vida e da Bíblia que eu creio. Nesta vida, a gente só colhe o que semeia. O governo do descondenado está colhendo o que semeou. Semeou no mundo alianças com ditadores. Semeou no mundo alianças com terroristas. Os Estados Unidos de olho viu e falou: opa, ali não está certo. Um dos maiores ataques à história da soberania nacional. Nós tivemos o deputado Nicolas como porta-voz do Trump, tendo coragem de ler a carta que fere o agronegócio, que fere a indústria brasileira, porque o presidente americano quer intervir na justiça e na política brasileira. Quem é ele para falar da soberania nacional, prejudicando os americanos e prejudicando os brasileiros? Isso é inaceitável. Esse é o momento que nós aqui deveríamos todos de nos unirmos. A diferença política dentro de uma democracia acontece nas ideias, mas quando se ataca a nossa nação, é obrigação e juramento feito por todos aqui de defender o nosso país. Nós temos Lula e o STF, na figura de Alexandre de Moraes, como os grandes responsáveis por essa taxação de 50% contra o Brasil, por toda a perseguição, por toda a tirania, todo abuso de autoridade que vem cometendo contra pessoas, contra o presidente Bolsonaro, contra cidadãos comuns, violando a lei. O governo brasileiro vai tomar todas as medidas, não vai aceitar essa decisão do governo americano, porque ela fere a soberania do Brasil, fere os acordos internacionais, fere os tratados internacionais e fere, sobretudo, a democracia brasileira. Quer o governo americano interferir politicamente no Brasil? Quer o governo americano interferir no julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal contra aqueles que articularam e fizeram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? Se querem isso, se o governo americano quer isso, o governo brasileiro não vai aceitar. E eu lamento muito que aqueles que se dizem aliados do agronegócio do Brasil
aqueles que produzem no Brasil, nesse momento, vire as costas para o agronegócio e se alie aos interesses americanos. O Brasil tem que reagir e esse parlamento, de maneira altiva, tem que dar uma resposta, dizendo um não rotundo a essa taxação. O parlamento não pode ficar de joelho, o Brasil não pode ficar de joelho. Nós temos que levantar a nossa voz e dizer um não ao Trump. Entrei com o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro. Entrei com a representação no Supremo. Um dos motivos já era traição nacional, porque ele estava articulando lá fora com um objetivo pessoal, atingir o Brasil. Porque o Supremo Tribunal Federal é uma instituição democrática, um poder judiciário independente do país, queiram eles ou não. O controle de constitucionalidade em todo o mundo, nas democracias modernas, são feitos pelo Supremo. É uma chantagem contra o Brasil. Estão querendo chantagear o nosso povo, as nossas empresas. É um ataque à nação brasileira. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente com relação ao Bolsonaro. No segundo parágrafo, fala de eleições livres no Brasil, direitos fundamentais, de defesa da liberdade de expressão dos americanos, que a Suprema Corte brasileira está rompendo. Ou seja, a culpa da taxa é do Lula e do Moraes, que tem destruído a liberdade não somente nossa, mas os americanos. Quer que tira a taxa do Brasil? Está na mão de vocês. Comece a ter boa relação. Essa taxa do Trump já tem nome. Se ele disse que é por causa do Bolsonaro, é a taxa Bolsonaro que querem impor para o Brasil, que vai tirar empregos dos trabalhadores brasileiros para levar emprego para os Estados Unidos. E agora? E agora? Eu quero saber do seu Bolsonaro, seu Tarcísio, seu Nicolas, se vão usar bonezinho do MAGA de novo. Se vão ser traidores da pátria novamente. Só existe um culpado por essa tarifa dos Estados Unidos. O nome desse culpado se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem cometido um incidente diplomático atrás do outro. Ele peitou o Trump nos BRICS. Ele chegou na Europa e disse que a culpa da guerra também era da Ucrânia. Ele apoia o Irã, ele apoia o Hamas, ele traz uma condenada por corrupção do Peru. Ele chega na Argentina e levanta um cartaz de uma condenada por corrupção. O Brasil escolheu o seu lado. Quer dizer, o Lula escolheu o seu lado. O Brasil não quer ficar ao lado de ditaduras. O Brasil quer ficar ao lado da democracia. É uma vergonha. É uma vergonha deputados que são pagos por valores de impostos do brasileiros vir aqui defender os Estados Unidos. Vir aqui defender a taxação de 50% em cima do povo brasileiro. Vocês precisam se achar aqui nesse processo. Porque, ora, vocês falam sobre a relação dos impostos, porque é para defender o povo. E agora vocês estão falando favoravelmente a 50% taxado do governo Trump? Pera lá, gente. Vocês precisam se definir. Ou é para taxar ou não é para taxar? Ou é só para vocês ficarem aqui defendendo o governo Trump e crime à lesa pátria? O que o senhor Eduardo Bolsonaro está fazendo para fora desse país? Crime lesa a pátria. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Infelizmente, o que venho denunciar aqui hoje nessa tribuna é o desmonte que a educação do Estado do Paraná vem sofrendo e que a gente já vem denunciando há muito tempo. Uma educação que está sofrendo com um absoluto autoritarismo, professores que vêm sendo adoecidos, desvalorizados, e o que a gente vê no último momento da história do nosso Estado é bizarro. Infelizmente, no Paraná, mais de 8.900 professoras e professores
foram afastados por adoecimento mental. O que precisamos é de uma escola que acolha e não violente, que cuide e não adoeça. Por isso, defendo que essa casa convoque o MEC, a CED, o Ministério Público, para esclarecer as medidas que precisam ser tomadas frente a essas violações. Defendo a criação de programas permanentes de atenção psicossocial nas escolas, a capacitação obrigatória sobre neurodiversidade e o fim da militarização no ambiente escolar, que tem sido adoecedor no estado do Paraná.